Policial humilha Gustavo Lima no aeroporto sem saber que ele é o novo proprietário da companhia aérea. No aeroporto de Recife, uma manhã aparentemente comum tomava um rumo inesperado. O sol brilhava sobre a cidade litorânea e o pequeno terminal estava movimentado com turistas e moradores locais embarcando em voos regionais. No entanto, para Sargento Roberto aquilo era apenas mais um dia de postado junto ao portão de embarque. Ele estava atento a qualquer irregularidade, como sempre foi. Então que um homem de roupa simples, jaqueta preta, boné e óculos escuros se aproximou da área restrita com passos tranquilos mas decididos. Algo naquele sujeito chamou a atenção de Roberto. Ele parecia deslocado, como se não estivesse acostumado à rotina do aeroporto, mas ao mesmo tempo transmitia uma confiança que incomodava o policial. "Ei você, cadê sua identificação?", gritou Roberto, bloqueando caminho com um gesto firme. O homem parou, levantou a cabeça e sorriu de leve, sem dizer uma palavra. "Sem documento, sem passagem, volte e faça o procedimento correto", insistiu o sargento, já incomodado com o silêncio. Mas o homem não parecia nervoso, pelo contrário, ele estava calmo, quase como se estivesse testando a paciência do policial. O que Roberto não sabia era que aquele sujeito não era um passageiro comum. Ele era Gustavo Lima, estrela internacional do futebol e, mais do que isso, o novo dono da companhia aérea. Mas Gustavo Lima não se revelou. O jogo de paciência estava apenas começando. O aeroporto de Recife, embora pequeno em comparação aos grandes terminais internacionais, tinha um charme peculiar. Localizado próximo ao litoral, o som distante das ondas às vezes se misturava ao barulho dos motores das aeronaves. No saguão principal, o piso de granito brilhava, refletindo os raios de sol que atravessavam as grandes janelas de vidro. O ambiente era acolhedor, mas carregava a agitação típica de um aeroporto em horário de pico. Havia um fluxo constante de pessoas, turistas com malas de rodinhas, executivos apressados com pastas de couro e famílias inteiras que se despediam com abraços apertados. Um leve aroma de café fresco escapava da cafeteria local, enquanto anúncios ecoavam nos alto-falantes orientando os passageiros sobre embarques e atrasos. Na área de segurança, onde o sargento Roberto estava, o clima era mais tenso ali. A descontração do saguão dava lugar à seriedade. Detectores de metal, câmeras de segurança e fitas que delimitavam o acesso criavam uma barreira física e psicológica entre os passageiros e a zona restrita. Roberto, com seu uniforme bem ajustado e uma postura impecável, estava posicionado ao lado de um pequeno guichê examinando os documentos de quem passava. Ao fundo, o painel de voos exibia destinos regionais: Rio de Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte. Embora não fosse um aeroporto internacional, se tinha movimento constante e um ar de pressa que refletia energia da cidade. Era nesse cenário, entre malas, olhares impacientes e o sol que iluminava o terminal, que o embate entre Gustavo Lima e o policial começava a tomar forma. De um lado estava o sargento Roberto, uma figura conhecida no aeroporto de Recife. Aos 45 anos, ele era um homem robusto, de ombros largos e voz imponente, que raramente era desafiado em seu posto. Roberto tinha pele morena, cabelos cortados bem curtos e um bigode que reforçava sua aura de autoridade. Ele era o tipo de homem que impunha respeito apenas com um olhar. Nascido e criado em Recife, Roberto vinha de uma família humilde de pescadores. Apesar das dificuldades da infância, ele construiu sua carreira na polícia com dedicação e disciplina. Para ele, cada regra era sagrada e cada pessoa que passava por seu posto era uma oportunidade de garantir que tudo estivesse em ordem. Não importava quem fosse, rico ou pobre, famoso ou anônimo, todos eram tratados da mesma forma. Esse senso de igualdade era sua maior virtude, mas também o tornava rígido e por vezes inflexível. Do outro lado estava Gustavo Lima, o craque mundialmente famoso, mas naquele dia ele fazia de tudo para passar despercebido. Usava uma jaqueta preta, calça jeans e um boné que escondia parte de seu rosto. Os óculos escuros completavam o disfarce, mas seu jeito descontraído entregava para quem o observasse com atenção. Gustavo Lima havia acabado de adquirir uma companhia aérea como parte de um novo projeto de negócios, mas por algum motivo decidiu visitar o aeroporto como um cliente comum. Apesar de sua fama, Gustavo Lima era alguém que valorizava suas raízes. Crescido em um bairro humilde de Recife, ele nunca se esquecia de onde vinha. Contudo, a simplicidade de sua vestimenta naquele dia contrastava com sua verdadeira posição. Dono da companhia aérea que operava naquele terminal. Um encontro entre esses dois homens, tão diferentes mas de certa forma tão parecidos, era inevitável. O sargento Roberto, com sua determinação inabalável de manter a ordem, e Gustavo Lima, com seu jeito tranquilo e enigmático, estavam prestes a protagonizar um embate que ninguém no aeroporto esqueceria tão cedo. A fila no setor de segurança avançava lentamente e o sargento Roberto mantinha sua postura firme enquanto verificava os documentos dos passageiros. Foi então que Gustavo Lima se aproximou, mantendo seu disfarce intacto. Ele caminhava tranquilamente com uma expressão despreocupada, mas isso apenas aumentou a desconfiança de Roberto. "Ei você aí, cadê seus documentos?", disse
Roberto, sua voz grave ecoando pela área. Gustavo Lima parou, ergueu ligeiramente a cabeça e respondeu com calma: não tô com eles agora, mas eu só preciso passar rapidinho. A frase pareceu ativar o modo defensivo de Roberto. Ele arqueou uma sobrancelha, cruzou os braços e deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Gustavo Lima. Aqui ninguém passa rapidinho sem documento, rapaz. Ou você apresenta sua identificação ou volta pra fila como todo mundo. Antes de continuarmos, aproveita para se inscrever no canal, assim você não perde nenhum vídeo, e fala pra gente de qual cidade você está assistindo esse vídeo nos comentários. Algumas pessoas próximas começaram a observar a cena. Apesar do desconforto crescente, Gustavo Lima manteve a calma. Ele deu um leve sorriso e respondeu: relaxa, irmão, não precisa fazer esse escândalo, tá tudo certo. Mas para Roberto aquele tom despreocupado soava como provocação. Ele estava acostumado a lidar com pessoas tentando burlar o sistema e não deixaria passar escândalo. Escuta aqui, não importa quem você pensa que é, regras são regras. Agora vai voltar e apresentar seus documentos. E entendeu? O tom autoritário de Roberto começou a atrair mais olhares, mas Gustavo Lima continuava tranquilo. Ele deu um passo para trás e ergueu as mãos como quem não queria confusão, porém antes de sair murmurou em um tom quase inaudível: você não sabe com quem tá falando. Roberto ouviu, mas não conseguiu entender o que aquilo significava. Para ele era apenas mais um passageiro tentando dar uma esperto. Para Gustavo Lima era o início de um jogo que testaria a paciência e as convicções do policial. Enquanto Gustavo Lima se afastava temporariamente para buscar uma solução, Roberto o acompanhava com o olhar, sem saber que aquela história estava longe de terminar. Gustavo Lima caminhou até um dos guichês da companhia aérea, onde foi recebido com um sorriso caloroso pela atendente, que o reconheceu imediatamente. Sem Gustavo Lima: que honra vê-lo aqui, posso ajudá-lo com algo? Ele fez um gesto para que ela fosse discreta, sinalizando que não queria chamar atenção. Preciso de uma autorização para passar pela segurança, só isso. A atendente, confusa, olhou ao redor e então percebeu o sargento Roberto ainda parado na entrada do setor de segurança, com os braços cruzados e um olhar fixo em Gustavo Lima. Era óbvio que algo havia acontecido. Sem questionar, ela rapidamente preparou os documentos necessários e entregou a ele. Enquanto isso, Roberto continuava em sua posição, mantendo a ordem no setor. Ele sentia que aquele homem misterioso, tal que não apresentou documentos, ainda não havia terminado com sua tentativa de burlar as regras. Roberto era experiente o suficiente para saber quando alguém voltaria para um segundo round, e ele estava certo. Alguns minutos depois, Gustavo Lima retornou, agora com os papéis em mãos e um sorriso calmo no rosto. Ele os estendeu para Roberto: aqui estão, meu irmão, tudo certinho agora, né? Roberto pegou os documentos ainda desconfiado, olhou atentamente para a papelada e então percebeu o nome Gustavo Lima. Ele franziu a testa por um instante, sem associar de imediato ao famoso cantor. Você acha que porque tem nome de craque pode andar por aqui sem documentos? Todo mundo segue as mesmas regras, entendeu? Gustavo Lima deu uma risada leve, mas não respondeu. Ele sabia que eventualmente a ficha cairia. Foi só quando um grupo de passageiros próximos começou a cochichar, com alguns apontando discretamente na direção dele, que Roberto percebeu algo estava estranho. Ele devolveu os documentos e olhou para Gustavo Lima com mais atenção. Espera aí, você é Gustavo Lima em pessoa? Respondeu Gustavo Lima com um sorriso de canto. Roberto ficou por alguns segundos em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo, mas em vez de recuar ou se desculpar, ele manteve sua postura firme. Pois bem, Gustavo Lima, não importa quem você é, aqui as regras são iguais para todos, você não vai receber tratamento especial. A resposta de Roberto surpreendeu não só Gustavo Lima, mas também os passageiros ao redor, que esperavam que o policial recuasse diante da fama do cantor. Gustavo Lima, no entanto, não parecia irritado, pelo contrário. Ele parecia admirar a postura do sargento. Eu gosto disso, sabia, gosto de gente que não se dobra, disse Gustavo Lima, agora sem esconder sua identidade. Mas tem algo que você não sabe. Roberto estreitou os olhos intrigado. E o que seria? Gustavo Lima deu um passo à frente com um riso cheio de segredos. Eu sou o dono da companhia aérea pela qual você está trabalhando agora. O silêncio foi instantâneo. Roberto piscou, tentando absorver o que acabará de ouvir. O embate, até então centrado em regras e identidades, estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Roberto permaneceu imóvel, tentando digerir a frase que acabará de ouvir. Dono da companhia aérea, tá brincando comigo? Sua voz normalmente firme soou ligeiramente hesitante. Ele analisava Gustavo Lima de cima a baixo, como se buscasse algo que confirmasse ou desmentia aquela afirmação. Gustavo Lima cruzou os braços, mantendo o sorriso confiante. Não tô brincando, não. A companhia que você vê aqui, os aviões, as operações, até esse guichê onde você controla a segurança, tudo isso agora faz parte de um dos meus investimentos. Os passageiros ao redor, que até então avam a situação como espectadores de um teatro ao vivo, soltaram murmúrios de surpresa. Alguns já tinham começado a gravar com seus celulares, enquanto outros cochichavam entre si. É sério isso? Gustavo Lima, dono de uma companhia aérea? Roberto sentiu o peso daqueles olhares. Ele estava diante de uma estrela internacional, alguém com fama e fortuna que poderiam esmagar qualquer um.
Com um estalar de dedos, mas ao mesmo tempo algo dentro dele recusava-se a ceder, ele endireitou a postura devolvendo o olhar para Gustavo Lima. Olha, Gustavo Lima, dono ou não, isso não muda nada aqui, eu sigo o manual, eu não trato ninguém diferente, seja passageiro comum ou dono da companhia. Gustavo Lima deu uma risada curta balançando a cabeça. Eu percebi isso, sargento, e é por isso que eu gosto de você. Roberto franziu a testa confuso. Gosta de mim? Tá me zoando agora? Não tô, não, respondeu Gustavo Lima. De forma séria, a maioria das pessoas, quando descobre quem eu sou, muda de atitude e começa a puxar meu saco, faz vista grossa para tudo, mas você não, você mantém sua postura, defende suas regras, e isso é raro. Sabia? Por um momento Roberto ficou em silêncio, surpreendido com a sinceridade do cantor. Ele ainda não sabia como reagir àquela situação completamente atípica, mas antes que pudesse dizer algo, Gustavo Lima continuou: eu vim até aqui sem avisar, sem chamar atenção, porque queria ver como as coisas funcionavam, queria ver se as pessoas aqui fazem trabalho bem feito, e olha, você me impressionou, cara. O ambiente parecia ter parado no tempo, todos aguardavam a resposta do policial enquanto Roberto tentava processar o elogio vindo de uma figura tão inesperada. O saguão do aeroporto estava em silêncio, todos os olhares estavam fixos no sargento Roberto e em Gustavo Lima, que agora se olhavam como dois jogadores frente a frente, prontos para o próximo movimento. Roberto respirou fundo, ele não era o tipo de homem que se deixava abalar facilmente, mas a situação era inusitada até para ele. Olha, Gustavo Lima, eu agradeço o elogio, mas minha função aqui não é impressionar ninguém, eu só tô fazendo meu trabalho como sempre fiz. Gustavo Lima sorriu genuinamente admirado com a postura do sargento, e é por isso que eu te respeito. Roberto, você mantém a ordem, não importa quem esteja na sua frente. Eu já vi muita gente se dobrar por causa de fama ou dinheiro, mas você não, isso é raro, meu amigo. Roberto hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Não é sobre fama ou dinheiro, aqui todo mundo é igual, o que me importa é que as regras sejam seguidas, porque sem elas vira bagunça, e isso, desculpa, mas nem você com toda a sua grana pode mudar. Os passageiros ao redor murmuravam, claramente impressionados com a firmeza de Roberto. Gustavo Lima, no entanto, não pareceu ofendido, ele assentiu lentamente como se estivesse absorvendo cada palavra. Você tá certo, Roberto, e eu precisava ouvir isso, disse Gustavo Lima com um tom sério. Às vezes a gente que tá no topo esquece como é importante que as coisas funcionem do jeito certo para todo mundo, e é por isso que eu tô feliz de ter vindo aqui hoje. Roberto, ainda desconfiado, arqueou uma sobrancelha. E por que exatamente? Gustavo Lima colocou a mão no bolso e puxou um pequeno cartão de visita. Ele o estendeu para Roberto, que pegou o curioso. O cartão tinha o nome e o contato direto de Gustavo Lima com o logotipo da companhia aérea. Eu preciso de gente como você no meu time, explicou Gustavo Lima, gente que não se deixa dobrar, que trabalha com ética. Eu não tô falando para você abandonar a polícia, mas se um dia quiser crescer ou explorar algo novo, minha companhia vai estar de portas abertas para você. Roberto ficou em silêncio por alguns instantes, encarando o cartão. Ele não esperava por aquilo. Ao redor os murmúrios se intensificaram enquanto todos aguardavam a resposta do policial. Vou pensar, disse Roberto, finalmente guardando o cartão no bolso, mas por enquanto tenho trabalho a fazer aqui. Gustavo Lima sorriu e estendeu a mão para um aperto firme. Isso é tudo que eu precisava ouvir. Com um aperto de mãos firme entre Gustavo Lima e o sargento Roberto, o ambiente no saguão parecia relaxar. Os passageiros, que antes assistiam à cena com curiosidade, agora trocavam olhares de admiração, enquanto alguns até aplaudiam discretamente. Gustavo Lima, sempre sorrindo, virou-se para a multidão e acenou como se estivesse se despedindo de um público após uma apresentação. Roberto, por sua vez, voltou à sua postura habitual, ajustando o cinto e retomando sua posição no setor de segurança. Ele ainda sentia os olhares sobre si, mas decidiu ignorá-los. Para ele aquilo não mudava nada, seu trabalho era o mesmo e ele tinha orgulho disso. Antes de sair, Gustavo Lima se virou uma última vez: Roberto, continue assim, o mundo precisa de mais gente como você. O sargento apenas assentiu sem dizer nada, mas por dentro sentiu um leve orgulho ao ouvir aquelas palavras, enquanto Gustavo Lima caminhava para o portão de embarque, sendo acompanhado por olhares admirados e algumas selfies de passageiros que finalmente o reconheceram. Refletiu sobre o que havia acontecido. Ele sabia que não era todo dia que alguém como Gustavo Lima cruzava seu caminho, mas para ele o que importava era que tinha feito seu trabalho da maneira certa, sem exceções. Ao final do turno, ao tirar o cartão do bolso e ler o nome de Gustavo Lima novamente, Roberto soltou um leve sorriso. Ele sabia que, mesmo tendo recusado um tratamento especial, tinha ganhado algo que o dinheiro não comprava: o peito de um dos maiores astros do mundo. Naquele dia não foram as regras que definiram a situação, mas os princípios de ética, igualdade e respeito que mostraram que no fundo somos todos iguais, seja no palco ou na fila do aeroporto. Essa história mostrou que ética, respeito e igualdade são valores que devem guiar nossas ações, não importa quem esteja à nossa frente. E você, o que achou dessa lição de vida entre Gustavo Lima e o sargento Roberto? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras e emocionantes como esta. Cada curtida e compartilhamento nos ajuda a levar mensagens positivas
Para mais pessoas juntos podemos transformar pequenas atitudes em grandes inspirações.